Hoje vamos começar o nosso estudo bíblico no livro de Gênesis. E será uma bênção para a sua vida. Conhecer a Bíblia Sagrada é muito importante. Deus, ele escreveu uma carta para nós. E esta carta é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E por essa razão, vamos estar estudando a palavra do Senhor. Vamos conhecer mais e mais da palavra de Deus. Se você deseja entender os textos bíblicos, vamos começar por Gênesis. Então, eu convido você para participar deste maravilhoso estudo bíblico no livro de Gênesis. E eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vencedores e vencedoras. Estamos no nosso estudo bíblico, no livro de Gênesis. E antes de começar a ler, eu preciso fazer uma oração de agradecimento e pedir para que o Senhor ilumine as nossas mentes para compreender mais e mais da santa palavra dele. Amém? Vamos orar nesse instante? Senhor Jesus, apresento as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Abre, Senhor Deus, as nossas mentes para compreender mais e mais das tuas maravilhas encontradas na tua palavra. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés foi o autor de Gênesis, de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Chamado também de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e Moisés estava inspirado por Deus. Deus deu a ele a revelação, e através desta revelação ele escreveu a palavra, e escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Gênesis, ele é importante porque fala da criação, do começo de todas as coisas. A palavra Gênesis significa começo. A palavra Gênesis significa começo, ou seja, a criação, o início de todas as coisas. E vamos estar aprendendo mais sobre Gênesis. Eu vou colocar aqui na tela o texto bíblico aonde vamos estar fazendo a leitura sagrada. Nesse verso 1 aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse princípio é o começo de todas as coisas, não o começo de Deus. Tem pessoas que se confundem sobre isso, tá? Tem pessoas que acham que esse princípio é o princípio de Deus, e não. Porque Deus, ele está antes do princípio, antes de tudo. Ele criou o princípio. Por isso que a Bíblia fala que Deus, que Jesus, que é Deus, ele é o alfa e o ômega. O que significa alfa e ômega? Alfa e ômega são as letras do alfabeto grego. Alfa é como se fosse a letra A. E ômega é como se fosse a letra Z. A primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Quando a Bíblia usa a expressão alfa e ômega, significa que Deus é o começo e Deus é o fim. Mas ao mesmo tempo ele está fora do começo e fora do fim. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, tudo que tem começo não é eterno. Mas o nosso Deus, ele não tem um começo. Ele é eterno, ele é antes de tudo começar. Glória a Deus por isso. Alguém pode perguntar, mas só que isso é difícil de entender, né?
E realmente é. Por que isso é difícil de entender? Porque ninguém explica a Deus. Não existe teólogo, não existe cientista, não existe pastor, professor que possa explicar Deus na sua totalidade. Nós podemos explicar Deus de forma superficial. Nós podemos explicar Deus de maneira simplificada. Mas explicar Deus na sua totalidade ninguém consegue. Por quê? Porque Deus é inexplicável. A eternidade é algo inexplicável. E a Bíblia fala que o nosso Deus é Pai até da própria eternidade. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele é Pai da eternidade. Ele criou a própria eternidade. Ou seja, o nosso Deus é poderoso demais. Então, no princípio de tudo, no princípio de todas as coisas, Ele criou os céus e a terra. No começo de todas as coisas materiais, porque o nosso Deus é espiritual. Então, no começo de todas as coisas materiais, as coisas que nós vemos com os nossos olhos, Deus ele cria os céus e a terra. Verso de número 2 nos diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha só que interessante. A terra era sem forma e vazia, não existia formato na terra. E ao mesmo tempo que a terra era sem forma, a terra era vazia, não existia nesse período nenhum ser vivente na terra. É importante lembrar que entre o verso 1 e o verso 2 aconteceu muita coisa no universo. Deus ele cria os céus e a terra, e agora no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o verso 2 aconteceu muita coisa. Muita coisa aconteceu entre esses dois versos. Mas é importante lembrar de uma coisa aqui, que existem coisas que são segredos de Deus. Existem coisas que são mistérios de Deus. Então, é um grande mistério o que aconteceu na criação dos céus e da terra e na criação das coisas que existem na terra. É um grande mistério, e muitos desses mistérios vamos reconhecer e vamos aprender, principalmente, na glória. Existem mistérios de Deus que não é para ser entendido agora, mas para ser entendido na eternidade. E o que acontece entre o verso 1 e 2, há quem diga que aconteceu aqui milhões de anos. Primeiro, Deus ele cria céus e terra, e depois de milhões de anos ele cria as coisas que existem na terra. O verso 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus estava lá. A única coisa que existia na terra, nesse período aqui, era o Espírito de Deus. A terra era sem forma e vazia. Olha só essa palavra, vazia. Não existia nada. Era um deserto. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí o verso de número 3 nos diz assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus ele cria a luz. Ele cria a luz. E no verso 4 nos diz da seguinte maneira: e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz
e as trevas. Isso aqui é um grande mistério. Essa separação entre luz e trevas é um mistério poderoso, porque é importante tentarmos compreender que a Bíblia também é um livro de símbolos. A Bíblia também é um livro que possui metáforas. Com isso dito, não estou falando que Gênesis é uma metáfora, é um símbolo. O que é uma metáfora? Metáfora é algo simbólico. Metáfora é uma espécie de parábola. É uma ilustração que indica algo. Por exemplo, aquela pessoa está à flor da idade. Aquela pessoa está à flor da idade. E isso é uma metáfora. A pessoa não está saindo de uma flor, literalmente falando. A pessoa está na flor da idade. A palavra flor aqui é utilizada como uma metáfora, como um símbolo. Que assim como uma flor, ela brota, assim também uma pessoa, quando ela está saindo da infância e se tornando um adulto, está brotando também. Então a Bíblia utiliza muito esse linguajar de metáforas. E existem muitas coisas de Gênesis que aconteceram literalmente. Porém, podemos utilizar essas coisas que aconteceram literalmente. O que é algo que aconteceu literalmente? Deixa eu te explicar. Algo que aconteceu literalmente é algo que de fato aconteceu, não é um simbolismo. De fato aconteceu aquilo. Mas só que, mesmo acontecendo de fato aquilo, podemos usar como um simbolismo. Vou dar um exemplo bem prático da Bíblia. Davi e Golias. A história de Davi e Golias de fato aconteceu. Davi foi lá e venceu o gigante. Mas nós podemos pegar essa história de Davi e Golias, uma história literal, uma história que de fato aconteceu, e colocar como uma forma simbólica. Golias pode representar o pecado, e Davi pode representar as nossas vidas, e aquela pedra que Davi joga no gigante pode representar a nossa fé. Então a nossa fé em Deus nos ajuda a vencer o gigante do pecado. Deu para entender? A gente pode pegar uma história bíblica e utilizar ela como uma metáfora, como uma lição de moral, uma lição de vida. Mesmo sendo que aconteceu literalmente. Então o verso 4 diz: E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus ele fez separação entre a luz e as trevas. E isso pode ser visto de forma literal. De fato aconteceu essa separação entre luz e trevas. Mas isso pode ser também contemplado como algo simbólico. O que nós podemos ver como simbolismo dentro desse texto? Separação entre luz e trevas pode representar a pessoa que estava em trevas, trevas representa o pecado, e a pessoa que agora sai das trevas e vai para a luz, e a luz representa a santidade. Então esse verso 4 pode ser visto também de forma simbólica como uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Assim como Deus fez separação das trevas da luz, e isso é um grande mistério, como essa separação aconteceu, assim como Deus fez essa separação de trevas e luz, nos dias de hoje, Deus também faz a mesma coisa. Você já ouviu aquela frase que diz assim: trevas não se mistura com luz, luz não se mistura com trevas? Você já ouviu essa expressão? Alguém dizendo isso? Eu acho que eu até já falei sobre isso uma vez aqui. Que luz não se mistura com trevas. Por que luz não se mistura com trevas? Versículo 4 de Gênesis explica isso. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Ou seja, se Deus separou luz e trevas, Deus separou a luz das trevas, isso significa que nos dias de hoje precisamos separar a luz das trevas. E o que é luz? Luz é tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro,
tudo aquilo que é santificado. E o que é trevas? Trevas, dentro do simbolismo bíblico, representa o engano, o erro, a escuridão. Uma pessoa dentro da escuridão, ela fica cega. Uma pessoa que fica dentro de um espaço todo escuro, sem luz, ela não consegue enxergar o que tem dentro do ambiente. Então, essa trevas representa isso. Mas essa luz aqui de Gênesis é uma luz física. E essa trevas é uma trevas como nós vemos, a escuridão e a luz. Então, de fato, isso aconteceu. Agora é um grande mistério, entenda, é um grande mistério essa separação de luz e trevas. Mas nós podemos utilizar o verso 4 com uma visão simbólica desse verso. E trazendo para as nossas vidas, nós podemos compreender isso, que Deus ele fez separação de luz e trevas. Por isso você é luz. Lembra da passagem que Jesus disse assim, ó: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Lembra disso que Jesus disse? Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Falando sobre a luz do mundo. Se Jesus falou que nós somos a luz do mundo, o verso 4 aqui de Gênesis nos fala que Deus faz separação entre luz e trevas. Ou seja, as pessoas que andam em trevas não podem andar com as pessoas que andam na luz. Salmo capítulo 1 nos fala, né? Que bem-aventurado é aquele que não anda com o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso que precisamos escolher as pessoas certas para caminhar conosco. Precisamos andar com as pessoas que andam na luz e não as pessoas que andam em trevas. Porque Deus fez a separação entre luz e trevas. Repetindo, para ficar bem claro, bem esclarecido na sua mente. Essa luz descrita em Gênesis capítulo 1, verso 4, é a luz mesmo, literalmente. Essa luz que você vê. E essa trevas, literalmente, é a trevas. É a escuridão. Sabe quando você liga a luz do seu quarto e desliga a luz do seu quarto? Se trata da luz que faz clarear as coisas. E essa luz aqui é um grande mistério, porque essa luz aqui não é o sol, essa luz aqui não é uma lâmpada, com certeza não é. Essa luz aqui é um grande mistério. E essa trevas aqui é um mistério até um pouco compreensivo, porque o que é trevas? A trevas é a ausência da luz. Se você acende a luz no seu quarto, não existe trevas, mas quando você desliga, as trevas aparecem. E as trevas é o quê? A ausência da luz. As trevas é a ausência da luz. Então, aonde não existe luz, existe trevas. E essa luz que Deus ele cria aqui é uma luz literal. De fato, uma luz. De fato, são trevas. Mas nós podemos ver esse verso 4 também de forma simbólica. Espero que vocês tenham compreendido o verso 4 aqui. Então, entender o que significa essa luz é algo incompreensível para nós, porque essa luz aqui criada no verso 4 é um grande mistério. Existem várias teorias do que seja essa luz. Há quem diga, existe uma teoria, isso é uma teoria, tá? O que é uma teoria? Teoria é algo que não foi comprovado, mas é algo que foi colocado como teoria, como matéria de estudo, mas não há uma comprovação. Então há uma teoria que essa luz que Deus ele cria aqui seria o Big Bang, né? A ciência diz sobre o Big Bang. O Big Bang seria a grande explosão que deu origem ao universo, segundo a ciência. E há uma teoria que compreende-se que essa luz que Deus cria fosse a primeira coisa que Deus fez, foi uma explosão que gerou essa luz que deu início à criação do universo.
Então essa luz tem essa teoria, né, que possa ser isso. Mas eu compreendo que pode ser isso. Mas eu compreendo também que essa luz é um grande mistério. Um grande mistério. O verso 5 diz assim: Deus chamou a luz dia. Então essa luz que deu início, porque Deus ele começa tudo dizendo haja luz. Essa luz que deu início, ele deu um nome a essa luz. E o nome dessa luz ele chamou de dia. Esse nome dia vai ser utilizado também para o dia do nascer do sol e o pôr do sol. Porque o sol ele vai criar um pouco depois. Por que essa luz não é o sol? Porque o sol ainda vai ser criado. Então essa luz descrita aqui no verso 4 e 5 de Gênesis não é a luz do sol, tá certo? Por isso que eu digo que é uma luz misteriosa. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve a tarde e a manhã o primeiro dia, certo? Veja só, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Esse firmamento aqui, no verso 6, é o céu, esse céu azul que nós vemos, é o firmamento. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então Deus está fazendo a separação dos oceanos e as águas que estão sobre os oceanos, aonde ficam as nuvens. Então Deus está fazendo essa separação e criando ali esse firmamento que é o céu, esse céu atmosférico, esse céu azul que nós contemplamos. Aí diz assim, e Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Então Deus está ali formando os oceanos, formando as nuvens de chuva. Deus está fazendo essa separação das águas. O verso 8 diz, e Deus chamou o firmamento de céus, viu lá? Então, esse firmamento aqui é os céus. Esse céu atmosférico, esse céu azul que nós contemplamos. Lembrando que esse azul do céu é o reflexo das águas do oceano, né? Cientificamente falando. Houve tarde e manhã o segundo dia. E disse... Daqui a pouco eu vou explicar uma coisa interessante aqui sobre esses dias. Já passou 2 dias aqui, mas daqui a pouco eu vou explicar algo interessante sobre isso. E Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Aqui Deus está fazendo a terra em si. É tanto que, se nós observarmos nos dias de hoje, existe mais água no mundo do que terra. Mas Deus está aqui fazendo uma separação daquilo que poderia ser uma lama. Deus está fazendo uma separação para criar a terra seca, para criar a terra onde os seres viventes poderiam pisar sobre ela. Ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu, e Deus chamou a porção seca de terra. Então Deus está formando o solo aqui. O solo aonde nasceriam as plantas e aonde o ser humano iria pisar. Aonde nós pisamos nos dias de hoje. E o ajuntamento de águas chamou mares. Então Deus está fazendo a separação de terras e mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Olha só, Deus está dando uma ordem à terra. E esta ordem que Deus está dando à terra é para que a terra produza árvores frutíferas, que a terra produza sementes, ervas,
relvas. Ou seja, Deus está criando o ecossistema. Deus está criando aqui, nesse verso 11, a natureza como um todo. Aí diz assim, mas cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Aqui Deus está criando tanto as sementes como também os frutos na terra. E assim aconteceu. Verso de número 12. Vamos ler aqui o verso de número 12. Diz assim, e a terra produziu relva e ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Olha só, já se passou 3 dias, mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Esses dias aqui também são os mistérios. Esses primeiros dias é um mistério. A Bíblia fala que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. 1000 anos como um dia. Isso está escrito. Você encontra esse texto na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Que nos fala, né? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que isso significa? Que esses dias aqui, primeiro, segundo e terceiro dia, possa ser que esses dias que acontecem aqui, sejam dias que não é de 24 horas. Existe essa possibilidade que esses dias iniciais aqui foram dias na ótica de enxergar de Deus e não na ótica de enxergar do homem. Por que eu digo isso? Porque o sol e a lua ainda não foram criados. Deus ainda não criou o sol, Deus ainda não criou a lua. Interessante isso, porque nós sabemos que um dia tem 24 horas por causa de quê? Nós compreendemos que o dia tem 24 horas por causa do sol e por causa da lua. Então, a Terra gira ao redor de si própria e ela gira ao redor também do Sol. E nesse girar da Terra ao redor de si própria, a Terra gira ao redor dela mesmo, é que nós temos as 24 horas do dia. Mas só que o Sol ainda não foi criado aqui, a Lua não foi criado aqui. Então o primeiro, segundo e terceiro dia, provavelmente, foram dias na ótica de enxergar de Deus e não do homem. Então, provavelmente, muitos milênios aconteceram nesses dias aqui, antes da criação do Sol e da Lua. Eu sei que isso pode parecer difícil de entender, pode parecer um pouco confuso tudo isso, mas se você respirar fundo, você vai conseguir compreender tudo que eu estou te explicando. Então, só recapitulando para ficar bem inteligível na sua memória. Vamos lá. O Sol e a Lua é que determina o nosso dia de 24 horas. Nós compreendemos que existem o tempo por causa do Sol e da Lua. Então nós contamos o tempo por causa do movimento aí que acontece no universo que nos faz compreender que um dia se passou. No entanto, esses primeiros dias aqui, o Sol e a Lua não foram criados. Então, a contagem do tempo do primeiro, segundo e terceiro dia não é a mesma contagem do tempo que nós temos aqui nas nossas vidas. Então nós sabemos que o dia tem 24 horas justamente por causa do Sol e da Lua. Então esses primeiros dias aqui provavelmente foram dias espirituais.
foram dias na ótica de enxergar de Deus. Então, pode ter acontecido milênios, anos e anos e anos nesses primeiros dias da criação. Entendeu? Então, vamos lá. Olha só o que acontece. E Deus viu que isso era bom. Verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Olha só o que acontece no quarto dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer, olha só, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Então não existia separação. Verso 14. Não existia separação entre o dia e a noite. Não se sabia quando era dia e quando era noite, porque o sol e a lua ainda não foram criados. E Deus está criando o sol e a lua também, principalmente o sol, justamente para que a natureza pudesse ter vida. Nós compreendemos perfeitamente que a natureza só pode ter vida por causa do sol. Se não existir o sol e a chuva, não tem natureza. Sem sol e sem chuva, não tem como uma árvore crescer. Então a árvore só cresce com sol e com chuva. Então Deus está criando aqui agora no quarto dia os grandes luminares. Veja só, verso 14. Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então no quarto dia Deus está criando o sol e a lua. Olha só. E sejam eles para sinais, para estações, para dias, olha só, para dias e anos. Então o sol e a lua estão sendo criados para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, através do sol e através da lua, nós podemos compreender as estações: primavera, outono, inverno, verão. Aí o verso 15 diz: e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E aconteceu, e assim aconteceu, e Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, esse aqui é o sol, e o menor para governar a noite, e aqui é a lua. Lembrando que a lua, ela não tem luz própria. A luz que existe na lua é um reflexo da luz do sol. Mas só que Deus está aqui dizendo que a lua tem essa luz, e essa luz é o reflexo do próprio sol. E o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Verso 17, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas. E viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então no quarto dia, Deus cria o sol e a lua para justamente fazer essa separação entre luz e trevas. E essa separação de luz e trevas não é a mesma separação de luz e trevas nos versículos iniciais de Gênesis capítulo 1. Essa separação de luz e trevas é a luz que se refere à luz do próprio sol em si. Então houve a tarde e amanhã o quarto dia. Então no quarto dia Deus cria o sol e a lua. Então o primeiro, segundo e terceiro dia não existia sol e lua. E como não existia sol e lua, não dá para se determinar quantas horas teve esses 3 primeiros dias. Mas no quarto dia agora começa a se contabilizar, a se compreender o que seria um dia, porque agora a Terra, girando ao redor de si mesma, vai conseguir fazer esse giro de 24 horas. Então, a partir do quarto dia, o dia passa a ter
literalmente 24 horas. Repetindo, nós compreendemos que o dia tem 24 horas por causa do sol. Deu para entender? E o sol só foi criado no quarto dia. Verso 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Aqui Deus está criando os peixes e Deus está criando as aves do céu. Verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. Deus agora, ele cria as aves, cria ali os animais marinhos, e o Senhor está dando ali a bênção sobre esses animais para que eles pudessem se multiplicar. E no verso 23 diz: houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta a respeito dos dinossauros. Os dinossauros, provavelmente sim, eles existiram. Os ossos dos dinossauros estão aí. E existem várias teorias para os dinossauros. Existe uma teoria, como eu disse, teoria não é uma comprovação. Teoria é uma suposição, tá? Então existe uma teoria que os dinossauros foram criados lá no versículo 1 e 2 de Gênesis, e que na queda de Lúcifer na Terra, os dinossauros foram extintos. Há essa teoria, mas é só uma teoria, não há nenhuma comprovação tanto bíblica e nem científica para isso. Existe uma teoria que os dinossauros existiram, porém eles não habitavam com Adão e com Eva no Jardim do Éden, e eles foram extintos no grande dilúvio que veio sobre a terra. Lembra do dilúvio? O dilúvio de Noé? Então os dinossauros, eles não participaram, não estavam dentro da arca, e por esta razão eles sucumbiram no dilúvio. Então existem várias teorias a respeito dos dinossauros, mas não há nada como se comprovar, bater o martelo e dizer aconteceu isso com os dinossauros. Nem a própria ciência consegue determinar de forma exata o que aconteceu com os dinossauros. Deu para entender? E aqui a Bíblia nos fala sobre animais que rastejam e animais selvagens. Esses animais selvagens nos leva a crer que seja o leão, seja o tigre, seja os dinossauros. Possa ser que sim, possa ser que não, porque a Bíblia não vai especificar quem são esses animais selvagens descritos aqui no verso 24. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Perceba que Deus, na medida que ele vai criando, ele vai dizendo, é bom. Tudo que ele vai criando, no final ele diz, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Ou seja, Deus ele estava, podemos dizer, se divertindo. Deus estava se divertindo criando todas as coisas? Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus estava criando tudo com um sorriso no rosto.
Deus estava fazendo toda a criação muito feliz. Perceba que a partir de cada criação, Deus ele diz, e Deus viu que isso era bom. O texto bíblico fala, né? E Deus viu que isso era bom. E disse, verso 26, agora vem a criação do homem. O homem foi a última criação de Deus. A última criação de Deus foi o homem. Quando eu falo homem aqui, eu me refiro homem e mulher. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Perceba duas palavras aqui, imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança significa tanto a imagem no sentido físico, olhos, nariz, boca, ouvidos, braços, pernas, cabeça, tronco e membros, tanto no sentido físico, como no sentido de caráter, personalidade. Por exemplo, Deus ele fica triste, o ser humano também fica triste. Deus ele fica alegre, o ser humano também fica alegre. Então essa semelhança, essa imagem, representa isso também. Representa no sentido físico, da fisionomia, da aparência, tanto física como da aparência comportamental. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí verso de número 26 continua dizendo, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Perceba que Deus está dando autoridade para o ser humano. A autoridade de dominar tudo que Deus ele criou. Verso 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos fazer uma oração agora? Uma oração de agradecimento a Deus. Hoje às 19 horas estaremos aqui mais uma vez. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Deus, que o Senhor venha completar em nossos corações a tua palavra, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar a cada dia a entender e interpretar a tua palavra. Deus, eu apresento a cada vida que me escuta, que o Senhor abençoe em todas as áreas com as ricas bênçãos dos altos céus. Para a glória do teu nome, eu oro e te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Espero que você tenha gostado desse estudo bíblico, espero que você tenha compreendido bastante coisa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E as bênçãos do Senhor está sobre a tua vida. Um grande abraço no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus.